Oi pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai ver mais três conteúdos, tá? Que eles seriam originalmente divididos em duas aulas. A gente vai fazer na mesma semana, tá? Então é mais um assunto importante. Todos os assuntos são importantes, né? Só o assunto aqui de recursividade, que é uma coisa que vocês vão ver bastante durante o curso, né? Já a partir do próximo semestre, que talvez não precisasse ser tratado aqui, tanto é que ele nem é tratado no plano de ensino da disciplina, nem recursividade nem arquivo, se eu não me engano. Recursividade eu tenho certeza. Mas a gente vai acabar tratando deles, tá bom? Então hoje eu vou falar de estruturas, uniões e enumerações, tá? Que são formas da gente definir os nossos tipos. Que tipo? A gente tem o tipo inteiro, a gente tem o tipo float, a gente tem o tipo char, a gente tem arrays desses tipos. Só que a gente pode também definir os nossos tipos. Eu posso criar um tipo meu, que esse tipo tem mais de um valor dentro dele, eu já vou dar exemplo, tá bom? Para dar mais sentido ao que eu estou fazendo, dar algumas facilidades em relação à sintaxe, porque algumas coisas vão ficar um pouco mais compactas. Por exemplo, se eu criar uma estrutura que tem 5 membros e eu quero passá-la como parâmetro para uma função, eu passo a estrutura em si, não os 5 parâmetros separados. Então a gente tem uma certa economia. Tá? E é lógico, como falei, né, a semântica, o sentido do que a gente está lendo, do que a gente está interpretando, fica de certa forma mais próximo ao que a gente conhece, né, no nosso mundo real. Então, pessoal, a gente vai começar com as estruturas, tá bom? Como que eu declaro uma estrutura? Tem várias formas, tá? Eu vou mostrar algumas formas que a gente não vai usar, mas eu vou mostrar que existe e depois a gente vai fixar uma, tá? Então, pessoal, a primeira forma é definir uma estrutura anônima. Essa estrutura não tem nome, ela só tem os membros. Qual que é a vantagem disso? A sintaxe é um pouco mais enxuta. Qual que é a desvantagem? Eu só vou poder declarar variáveis desse tipo de estrutura aqui quando ela é declarada, tá bom? Então olha lá, eu tenho a minha estrutura anônima, só struct, abre chave, fecha chave, vejam, tá entre, tá depois das diretivas de pré-processamento. Essa minha struct tem três membros inteiros, A, B e C, então olha lá, membros A, B, C do tipo inteiro. Como que eu declaro as variáveis? Logo depois da chave de fechamento, eu coloco o nome das variáveis que vão ser desse tipo. O que quer dizer? V1 vai ter um A, um B e um C. V2 também vai ter A, B e C. Só que olha aqui, o B1, enquanto o B1 eu tenho A, B, C e eu não estou colocando o valor inicial para A, B, C, vai ter lixo. V2 eu estou optando em já inicializar esses valores. 4, 8 e 2. Então está vindo 4 para o A, 8 para o B, 2 para o C. Então na ordem que é colocado aqui entre chaves, vai ser a ordem que vai ser atribuída aos membros, a que eles estão dispostos dentro da estrutura. Uma outra forma, pessoal, é a gente especificar o membro. Então, o nome da variável desse tipo aqui, que não tem nome, né? Igual abre chaves, aí a gente põe um ponto, o nome do membro e o valor que ele vai receber. Vantagem disso aqui, a gente pode colocar os membros na ordem que a gente quiser. Eu posso colocar o B primeiro, depois o A, depois o C. Não tem problema. Porque eu estou especificando os membros que estão sendo inicializados. Tudo bem? Outra forma, pessoal, de declarar estruturas, agora uma estrutura que tem nome, estou chamando ela de X, que ela também tem A, B e C internamente, é essa aqui. Struct X. Ah, percebam, terminou com ponto e vírgula aqui, né? Então a instrução ela terminou aqui. Aqui eu não estou declarando variáveis do tipo struct X, porque agora eu consigo declarar essas variáveis dentro do meu código. A gente já vai ver como que faz. Aqui eu não consigo porque não tem como eu chegar nessa struct, porque ela não tem nome. Aqui a struct tem nome, ela chama X. E ela tem ABC. As regras aqui continuam funcionando, tá bom? De inicialização. Uma terceira forma, pessoal, e é a forma que nós vamos usar, é a seguinte. Percebam, eu não estou dando nome para a estrutura. Eu tenho uma estrutura
aqui. E a partir dela eu estou criando um tipo de dados, um tipo mesmo que eu vou poder declarar uma variável diretamente daquele tipo. Como que eu faço isso? Olha, a definição do tipo data, type def, struct, põe os membros da struct, fecha chaves, e aí o nome do tipo. Então quer dizer, a partir desse momento eu consigo declarar variáveis do tipo data. Então eu tenho tipo inteiro, tipo float, tipo char, tipo long, tipo double, tipo ball, e agora eu tenho tipo data no meu programa, porque eu defini. Tudo bem? Aqui é outra definição de tipo, definição pessoa. Então o que a pessoa tem? Ela tem aqui um nome completo, vai ser uma string, né? Esse é a rede char. Tem o peso. E vejam. Perdão. Eu tenho a data de nascimento, que é do tipo data, que eu defini aqui anteriormente. Tudo bem? Então, pessoal, aqui eu tenho 5 funções, todas declaradas aqui, todas prototipadas. Então, olha aqui. A primeira, void imprimir x. Essa aqui ela vai servir para imprimir uma struct x. Olha como que eu declaro o parâmetro daquele tipo de estrutura x que foi definido lá. A segunda que foi definida. Struct x, p. Então, o parâmetro que está entrando aqui, ele vai ter a ABC daqui. Certo? Próxima. Imprimir data. Eu recebo uma data, que é esse tipo aqui. Estão vendo como fica mais enxuto quando uso o type def? Fica mais fácil de entender? Data D. Agora, outra forma, imprimir data, só que a data, ao invés de entrar como um parâmetro normal, vai entrar como um ponteiro. Um ponteiro para a estrutura, que a gente chama, né? Então, data, asterisco D, que é um parâmetro para a função. Aqui a gente poderia até colocar um const, né? Porque essa data ela não vai ser modificada, mas deixar assim mesmo. Pessoa, olha esse agora. Ai, perdão. Ele chama nova pessoa, ele retorna uma pessoa e o que, que eu passo para essa função? Eu passo o nome completo, um const char, vai ser uma string que não vai ser modificada, o peso e a data de nascimento como ponteiro. E por fim, o imprimir pessoa, entra pessoa como ponteiro, tá bom? Então vamos lá, agora vem o código do main mostrando essas coisas acontecendo. Declaro um i. Declaração de uma variável do tipo struct x e inicialização. Então olha lá, estou declarando struct x, x1, inicializando, 1, 2, 3. Na ordem, né? O A recebe 1, o B recebe 2, o C recebe 3. Struct x, x2. Lembra que eu falei que aquelas regras lá daquela estrutura anônima se aplicavam? Aqui é a mesma coisa. Aqui a ordem não importa, eu posso inicializar o C primeiro. Certo? O ponto e o nome do membro chama designador, tá? O nome técnico na linguagem C. Olha agora, tipo data, deriva de uma estrutura. Data D1 igual 23/5/2002. Ou seja, isso aqui está entrando o dia, o mês e o ano, porque está em ordem, né? Olha lá, dia, mês e ano da data. Só que, do ponto de vista de leitura, de entendimento do que está sendo programado, o ideal, o melhor, vamos dizer assim, seria usar os designadores. Então, dia eu quero 25, mês eu quero 2, o ano eu quero 985. Isso aqui é a minha data de nascimento. Tá bom? Outra coisa, declarar um array. Olha só, agora eu consigo criar arrays das minhas estruturas ou dos meus tipos. Então, um array de datas com 5 posições. Declarando uma pessoa inicializando. Olha lá. Data pessoa, pessoa P1 igual nome completo, meu nome, o meu peso. Estou mais pesado que isso. Preciso emagrecer. E data de nascimento recebe a D2, que é esse aqui, ó. Certo? Tudo bem? Muito bem. Fiz a inicialização. Quando eu, pessoal, com estruturas, eu sei que esse tipo aqui é estrutura, eu faço isso aqui, pessoa P2 igual a P1, o que vai acontecer? Cada membro do P1
vai ser copiado para o membro do P2. Então, o nome completo do P1 vai para o P2, o peso do P1 vai para o P2 e o data de nascimento do P1 vai para o P2. Tá bom? Aqui é criando através daquela função nova pessoa. Vamos dar uma olhada nessa função aqui? Como que ela tá? O que essa função nova pessoa faz? Então, olha lá, nova pessoa, entra o nome, o peso e a data, declarou a pessoa sem inicializar nada. Cuidado, copia, não pode simplesmente atribuir pe.nome completo igual a NC. Aqui a gente já está vendo, né? Olha lá, pe.nome completo é onde eu quero guardar o dado e o que eu quero copiar para lá é o NC. Então, eu estou usando o string copy. pe.peso, vejam, para acessar cada membro de uma estrutura, que aqui a gente está usando o tipo, né? Só que a gente sabe que é estrutura. Para acessar os membros, quando esse cara aqui não é um ponteiro, eu uso ponto, tá bom? Então, pe.peso igual a p e pe.data de nascimento igual asterisco data de nascimento. O que eu estou fazendo aqui? Cuidado. Está copiando membro a membro, porque aqui eu estou pegando o valor, certo? Da estrutura que o DN está apontando, porque DN é ponteiro. Aqui é o operador de indireção. Aqui é declaração de ponteiro, cuidado. E retorna o PE. Quando esse PE é retornado, pessoal, aí é feito cópia, elemento por elemento, para o P3. E declarando um P4 vazio. Vai receber dados pela entrada. Bem, inicializando mesmo uma instância de estrutura anônima. Lembra que a gente declarou o V1, V2 e o VN? Só que eu posso agora colocar os dados neles porque V1, V2 e VN, apesar de serem uma estrutura anônima, eles já estão declarados, então eu posso usar eles. E agora as funções de imprimir. Imprimir x, imprimir o x1 e o x2. O x1, os valores 1, 2, 3 e o x2 são os valores 3, 4 e 5 para A, B e C, respectivamente. Vamos dar uma olhada na função imprimir x. O que a função imprimir x faz? Olha lá, ela recebe uma struct x que chama p. E eu estou dando um printf, 3 inteiros, p.a, p.b, p.c. Já vamos ver as outras impressões. Imprimir data, entra uma data. Olha lá, estou imprimindo o dia com dois caracteres e se 2 dígitos, né? E se tiver um dígito só, preenche com 0. Barra, mesma coisa, barra com 4. Então, quem veio primeiro? D.dia, D.mês, D.ano. Agora, tomar cuidado. Quando eu estou usando uma estrutura que é ponteiro, quando eu estou usando um ponteiro para uma estrutura, olha só como que eu acesso cada um dos membros. É uma flecha. Esse aqui é o operador flecha, tá bom, pessoal? Olha só, de flecha dia corresponde a, implica, o que é na verdade? Olha só, eu teria que pegar o valor, chegar na variável que o ponteiro D está apontando e então pegar o valor do membro. Então, asterisco D, entre parênteses, ponto dia. Por que eu tenho que colocar isso aqui entre parênteses? Porque a precedência do ponto, do operador ponto, ela é maior do que a precedência do operador de indireção. Então isso aqui vai dar problema na hora de compilar ou na hora de executar, se não tiver o parênteses, tá certo? Então tem que ter parênteses. Mas começa a ficar muito confuso, já é uma coisa um pouco confusa, né? Vai ficar mais confuso ainda. Então, tem esse atalho, esse operador flecha, que ele faz isso aqui de forma implícita, tá bom? Então, olha lá, D flecha dia é a mesma coisa que fazer isso aqui, D mês, e aqui o D ano, só para a gente ver que funciona, tá bom? Olha só, outra coisa, pode-se usar uma expressão com o operador flecha para receber um valor, por exemplo, D flecha dia igual a 25, igual o data.dia, se a gente estivesse atribuindo quando a variável não é ponteiro, tá bom? O membro dia da estrutura apontada por D recebe o valor 25, é isso que está acontecendo aqui, certo?
nova pessoa nós já vimos. E o imprimir pessoa, ah lá, é ponteiro também, né? Então, vai mostrar o nome, nascido em, faz a impressão da data. Agora, olha só, tem que tomar cuidado. Por que eu estou passando desse jeito aqui? P, flecha, data de nascimento, porque o membro data de nascimento em P não é um ponteiro. Olha lá só que ele é. A pessoa, né? Ó, não é ponteiro. Só que a função imprimir data ponteiro espera um endereço. Então eu tenho que pegar isso aqui e extrair o endereço. Aqui o operador flecha, assim como o operador ponto, tem precedência maior na expressão para depois ser extraído o endereço. E tem peso, e aqui o float é formatado com duas casas decimais, P flecha peso. Bom, aí vem as impressões, olha, imprime x1, imprime x2, imprimir a data D1, imprimir a data com ponteiro, imprimir a data D2, imprimir pessoas, 1, 2, 3, e aí faz a leitura da quarta pessoa, tá bom? E vamos ver o que mais está fazendo aqui, ó. Entre com o nome, faz o fgets, faz a remoção do pulo de linha, entra com o peso. Aqui, ó, p.nome completo passa direto aqui, porque o nome completo é um ponteiro, né? O peso não é ponteiro, né? É um float. Então, eu tenho ele aqui, o acesso e o endereço dele, para eu poder gravar lá dentro. Aqui, olha só, data de nascimento também não é ponteiro. Então, p.data de nascimento ponto dia, esse valor que eu quero guardar, não é? Na hora que eu fizer o scanf, extrai o endereço. A mesma coisa para o mês, a mesma coisa para o ano. Imprime a pessoa A4 e depois faz um for para preencher as datas e depois fazer a impressão. Vamos executar para ver o que acontece. Então, olha lá. Imprimiu o X1, imprimiu o X2, imprimiu o D1, imprimiu o D2, imprimiu a pessoa 1, usando a função imprimir pessoa, imprimiu a pessoa 2, que seria um peso mais ou menos ideal para mim, acho que até muito pouco, mas se chegasse em 100 eu ficava feliz. E a Maria da Silva aqui, imprimiu ela, que é a terceira pessoa que foi criada, e agora a gente vai fazer a inserção da quarta pessoa. Vamos pôr aqui, sei lá, Maria do Bairro. Tinha um professor meu que adorava fazer esse exemplo. Tem 60 quilos. Ela nasceu dia 15 de 10 de 1956. Olha lá, fez a inserção, né? Fez a entrada dos dados da pessoa P4, né? Pôs os dados e fez a impressão. Beleza? E agora as datas, né? Só pra gente ir rápido, eu tô colocando. São 5, né? Na hora que eu der enter, que eu acho que vai fazer a impressão. É isso mesmo, olha lá. Imprime a primeira data, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Aí termina. Tudo bem? Então, pessoal, as estruturas a gente chama de tipo de dado heterogêneo, porque eu consigo ter um tipo que dentro dele eu tenho mais de um conteúdo, eu tenho mais de um valor, tá bom? E cada um desses valores vai ter que fazer um sentido, né? Porque senão fica esquisito, né? A gente tem que declarar as coisas de forma que elas façam sentido. E a gente vai usar essas estruturas para tentar modelar, tentar representar coisas do mundo real, tá bom? Isso aqui é um pouquinho parecido, um pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, com o que a gente vê em orientação a objetos, que é outra forma de programar, tá bom? Na programação orientada a objetos, a gente vai ter estruturas não, a gente vai ter construtos da linguagem, coisas que a gente vai usar dentro da linguagem para definir tipos, essas coisas chamam classes, tá? É como se fosse uma estrutura, mas assim, com anabolizante. Ela tem um monte de coisa a mais, tá certo? A estrutura do C é só para a gente definir um aglomerado de dados para que façam sentido. Tudo bem? Então, vai ter uma série de exercícios aí de estrutura para vocês fazerem, tá? Bastante exercício.
E aí, se a gente tiver dúvida, se vocês tiverem dúvida, a gente vai conversando, tá bom? Eu vou fazer o vídeo de uniões e enumerações separados deste estrutura, beleza? Então, de estruturas, eu acho que era isso que eu tinha para falar, beleza? Então, até o próximo.